inspirar e aprender. Esse é o nosso objetivo principal de toda manhã. Então, para quem não conhece, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Flávia Kubota, faço o projeto junto com a Patrícia, e a gente hoje está aqui com um convidado para lá de especial. Muito obrigada, Breno, por você ter aceito o nosso convite. Conheci sua história numa Open aqui no Rio de Janeiro, fiquei encantada com a virada de chave, com a força de vontade, né? Então, eu acho que ali você trouxe muitos ensinamentos. E quando eu vi o seu flyer ali de Safira, eu falei, cara, eu preciso ir atrás do Breno para conseguir essas histórias que inspiram. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigada pela sua participação. Se quiser Show. dar um bom dia para a galera aí antes da gente começar. Né, show demais, Flavinha. Primeiramente, grato pelo convite. Eu sempre gosto muito, cara, de compartilhar a história com a galera, porque eu cresci muito assim, na verdade, né? Estando conectado em várias calls de pessoas que muitas vezes nem eram do meu time, mas justamente pegando como que era a trajetória, porque eu sempre tive muito isso dentro de mim, de conectar com pessoas que têm resultado que eu espero ter, independente se eu tinha essa conexão antes ou não, para conseguir aprender com elas. Então, muito grato pelo convite e bom dia para todo mundo aí. Show de bola. E aí, então, para colocar todo mundo na mesma página, porque né, você é de outra linha, a gente já tem aqui pessoas de São Paulo, né, que de repente não conhecem a sua história. Conta aqui para o pessoal quem era o Breno antes de Junesse, como era o seu momento, o que você estava vivendo quando você recebeu o seu convite. Show demais. Então, Flavinho, na verdade, uma coisa que eu sempre gosto de trazer muito para a galera, e foi até uma das partes da minha trajetória, logo que eu comecei a desenvolver o projeto, eu comecei um cara, obviamente, com zero credibilidade, sabe? Isso foi um ponto que muitas vezes me dificultou um pouco no começo, só que eu não usei isso como desculpa, porque, para ser bem sincero, eu nem sabia que não tinha credibilidade, porque eu não conseguia ver isso como uma desculpa, então eu fiz o que tinha que ser feito. Então, até para vocês me conhecerem um pouco melhor, primeiramente, prazer, me chamo Breno Piva, hoje eu tenho 21 anos de idade, mas eu conheci o projeto quando eu estava morando lá em Curitiba. Então, eu estava lá com 17 para 18 anos de idade, tinha acabado de mudar para Curitiba, e para mim estava tudo mil maravilhas, né? Tinha acabado de sair da casa dos meus pais, morando sozinho, fazendo faculdade federal, e para mim era isso que eu buscava. Eu sempre fui um cara, desde muito novo, eu sempre fui muito dedicado com tudo que eu fazia, e eu acho que eu trouxe muito isso para o projeto, e eu passei, quando eu estava fazendo vestibular para a faculdade, eu passei em algumas faculdades, e o mais interessante foi que eu queria tanto Floripa, e eu passei em Floripa, não fui morar em Floripa, e depois, mais tarde, depois da faculdade, depois de começar a desenvolver o projeto, que eu acabei indo novamente para Floripa, daí de fato para morar, mas eu fiz faculdade em Curitiba, eu cursava engenharia elétrica na Faculdade Federal, e para mim era tudo que eu queria, né? Sair da casa dos meus pais, morar sozinho, fazer uma faculdade federal, alcancei de fato tudo isso, mas ao mesmo tempo, logo no começo da minha faculdade, eu tive uma matéria de estatística, que eu comecei a colocar na ponta do lápis quanto que eu custava por mês para os meus pais. E foi ali que eu comecei a ver que estava um pouco incongruente aquilo. Porque eu estava no momento que, pô, mensalmente eu não tinha ideia antes de fazer essas contas quanto que eu gastava por mês. E quando você não tem ideia do quanto você gasta o tanto que você quer, né? E meus pais, eu sempre falo que eu sou eternamente grato a eles por toda a qualidade de vida que eles me proporcionaram, só que naquele momento eu estava custando em torno de uns 3 a 4 salários mínimos por mês, sendo que a minha faculdade era federal. Então, meu pai não gastava com minha faculdade, isso eram meus gastos somente em Curitiba. E foi justamente ali que aquilo me incomodou, porque eu comecei a me sentir um peso dentro da casa dos meus próprios pais. Eu comecei e falei, cara, mas calma aí, eu estou no meu primeiro ano de faculdade, eu tenho mais 3, 4 anos pela frente, se tudo der muito certo. Depois, obviamente, depois de me formar, não é aquele negócio, se formou, ganha isso e pronto, e vai para o campo de batalha. Não sei se tem mais algum engenheiro aqui, mas, turma, engenharia não é igual medicina, não, tá? Que você se forma, já tá caindo dentro do hospital e ganhando dinheiro. Não é assim. Então, eu tinha uma certeza que por 6 anos pela frente eu teria que ser sustentado pelos meus pais. E foi ali que aquilo me incomodou ainda mais, e daí eu me coloquei em movimento. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, sabe? E foi justamente naquele momento que eu tentei montar uma marca de roupas. Eu fui convidado por dois amigos meus. Eles, na verdade, me ligaram e falaram assim, Breno, nós queríamos bater um papo contigo, nós estamos com a ideia de um novo projeto. Eu falei, cara, beleza, vem aqui no meu prédio. Eu reservei uma sala de reuniões, meus amigos foram lá e eles chegaram me chamando para ser modelo da marca. Eu falei, turma, eu falei, mas calma aí. Eu falei, a marca não foi nem lançada, se quer que eu seja modelo. Eu falei, me chama para ser sócio, pelo amor de Deus, o negócio está totalmente embrionário. E porque eu já tinha essa vontade de empreender, ter meu próprio negócio, e foi ali que eles convidaram eu. Só que eu entrei nessa ideia de empreender com eles e mudei toda a estrutura da marca que eles estavam pensando em lançar. Então, eles queriam uma coisa X, Y, eu estava querendo um Z, para vocês terem uma noção. E foi ali mudando toda a estrutura que nós chegamos no resultado final de um valor muito alto de investimento, porque eu queria uma marca premium, eu queria uma coisa toda diferenciada, com atendimento diferenciado, com entrega diferenciada para o cliente. Eu vi que era um valor muito alto e acabei deixando aquilo de lado.
E foi justamente naquela de deixar de lado que começou a ferver ainda mais dentro de mim essa vontade de ter meu próprio negócio, de empreender, porque eu tinha sentido o gostinho de como que era, né? Você conseguir encaixar em paralelo e durante uma aula ou outra da faculdade desenhando as coisas, desenhando parte do design, contratando tal pessoa, indo atrás de fabricante. Então, eu consegui sentir esse gostinho e aquilo ficou mais ardente dentro de mim. E foi aí que eu comecei a acompanhar mais fortemente. Eu já acompanhava há um tempo o Caio Carneiro, né? Para quem não conhece, nosso duplo diamante, mas que até então eu não fazia ideia de Juness, não fazia ideia que o Caio era da Juness, eu não sabia nem o que era o projeto, para ser bem sincero. E acompanhando o Caio, acompanhando a Fabi, acompanhando vários outros grandes líderes, na verdade, não da Juness, mas fora do nosso mercado, assim como o Thiago Nigro, o Joel Jota, e foi acompanhando o Caio e acompanhando a Fabi, porque eu nunca esqueço que a Fabi estava numa viagem de diamante, que foi embora, e ela postou um story falando que eles iam anunciar a próxima viagem. E eu mandei mensagem para a Fabi, eu falei, meu, o que é esse negócio? É um plano de viagem? Ela falou assim, não, nós trabalhamos com isso. E ficou por aquilo, eu não entendi nada, não fui atrás também, obviamente. Mais tarde, depois no começo de 2020, o Caio foi passar o carnaval na casa de um grande amigo dele, chamado Rodrigo Birkenbrock, e eu não conhecia o Rodrigo, mas ao mesmo tempo eu entrei no perfil do Rodrigo e vi um cara muito mais acessível em questão de seguidores do que o Caio. E foi ali que eu comecei a interagir no Story, papo vai, papo vem, até que no dia do carnaval, o Rodrigo, junto com o Caio, mandaram uma foto para mim, fazendo um convite para estar numa reunião da Juness presencial lá em Curitiba. Mas eu não fazia ideia o que era o projeto, né? Então, depois, obviamente, eu fui nessa reunião presencial com o Rodrigo, eu estava no carnaval aqui no interior, me desloquei para Curitiba um pouco antes de ter começado minha faculdade, para de fato estar lá na reunião, e óbvio, aí depois começa toda a história, de fato. Mas o Breno, antes de Juness, ficava até um pouco dessa trajetória. Que legal! Então você quase que se convidou para ir para o projeto, né? Porque já tinha falado com a Fabi, seguiu o Caio, chegou no Rodrigo, foi quase um Exato. autoconvite. Exatamente. É porque assim, eu não fazia ideia do que era, né? Então, eu falei, cara, eu não faço nem noção que eles estão me convidando. Eu falei, mas obviamente, se vê um convite do Caio, desse tal de Rodrigo aí, que eu vi que parece ser uma referência muito grande, bora lá, né? Legal, legal. E aí você foi no evento, rodou quanto tempo? Que a gente fala, né? Ah, porque às vezes é longe para o meu prospecto. E você saiu de onde para onde? Levou assim quanto tempo para estar lá e encontrar com os caras? Flavinha, segura só um minutinho, só fechar a janela, tá Tá, batendo sol bem na minha cara, tá ficando ruim, eu tô nem vai lá. enxergando você. Só um minutinho, calma aí. Tranquilo. Gente, o Eduardo perguntou se vai ter espaço para pergunta. Vai sim, tá? Eu vou conversando aqui com o Breno, vai surgindo também da minha cabeça, mas se vocês quiserem, ou vocês colocam aqui, ou no final a gente abre o microfone. Fiquem Aí, tranquilos. voltei. Obrigado, querida. Nada. Então, na verdade, eu rodei 600 quilômetros, né? Porque eu estava na casa dos meus pais em Araruna, eu fui para Curitiba um pouco antes da minha faculdade para estar lá presencialmente com eles. E foi ali que eu fui para a reunião e logo que eu cheguei, na verdade, eu tive um choque de realidade, para ser bem sincero. Porque eu não fazia ideia que era jornalista, não fazia ideia que era produtos. Para mim era tudo uma novidade muito grande. A hora que eu cheguei na reunião, o Delano, diretor Rubi aqui dentro do projeto, me recepcionou, né? Porque eu não fazia ideia quem que era Rodrigo, eu não fazia ideia de nada do tipo, se ele era grande, se ele era pequeno, se ele era iniciante, se ele já tinha tempo de negócio. E ele me recepcionou, falou assim, cara, você é o convidado do Rodrigo, né? Eu falei, sou. E eu levei um amigo meu junto comigo. E daí ele pegou e falou assim, ó, o Rodrigo deixou um lugar reservado para ti. Eu falei, Delano, relaxa, eu vou sentar aqui atrás, porque eu era um cara muito tímido. Eu falei, depois, no final da reunião, eu bato um papo com o Rodrigo. Aí ele me olhou e falou assim, não, acho que você não entendeu quem que é o Rodrigo. Ele falou assim, convidado do Rodrigo não senta atrás. Aí os caras já vão me colocar naquela primeira fileira, já vão querer ficar conversando comigo, vai ficar, pô, vão ficar com vergonha. Mas, enfim, fui eu lá, sentei na primeira fileira de uma sala para mais ou menos umas 150 pessoas. A Dalila sabe muito bem qual sala que era. Uma sala que, pô, a porta era na parte dos fundos, então se fosse para eu sair, eu tinha Não que dava passar para na frente fugir. do muro. Não dava. Se fosse para fugir, se eu não tivesse vergonha, daria, mas eu era um cara muito tímido, então eu tinha que ficar por ali mesmo. E foi ali que eu conheci o projeto, cara. Quando o Rodrigo começou a apresentar, na verdade não foi ele, né? Foram todas as outras pessoas que começaram a fazer de fato a apresentação. Projeto. Porque era uma área completamente oposta da minha. Então, pô, turma, se coloque no meu lugar de verdade. Eu estava com 17 para 18 anos, fazendo faculdade federal, em Curitiba, que as pessoas já tendem a ser um pouquinho mais frias, e faculdade de engenharia elétrica. Elétrica, que só vê fio, só vê luminosidade, só vê tudo isso, entende? E o quinto ponto, que eu justamente tinha esse lado que eu nunca tinha vendido nada, nunca tinha trabalhado com vendas, e vamos ser sinceros, quando você vê uma apresentação, alguém apresentando um produto, você associa já de cara, fala, cara, não tá de sacanagem, o cara me chamou para vender esse produto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me permiti, fiquei na reunião, não tinha muito para onde escapar,
E eu fiquei na reunião até o final, e a hora que entrou a segunda parte do projeto, que falava justamente como que ganhava dinheiro com a Junesse, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Porque eu enxerguei dois pontos na Junesse. Eu enxerguei o que eu queria e o que eu precisava. O que eu precisava, no caso? É a liberdade de tempo, de conseguir encaixar um projeto em paralelo com a minha faculdade, sem me demandar todo o tempo do mundo, e que eu podia ir conciliando com tudo isso, encaixando nos meus próprios tempos que eu tinha disponível. E, ao mesmo tempo, eu encontrei o que eu queria, que era essa liberdade geográfica, de conseguir viajar ao mundo. Não, não era isso, porque, na verdade, para ser bem sincero, e até um ponto importante, cara, talvez para o seu prospecto, você fale em viajar ao mundo, ele não acredita nisso. Porque o que ele faz hoje não permite, não tem a possibilidade de ele viajar ao mundo. Pensa uma pessoa que está trancada, pode estar ganhando super bem, mas se ele está trancado no CLT, talvez ele já teve esse sonho quando era criança e hoje ele está 20 anos trabalhando no mercado, ele já acabou com esse sonho dele. Então ele acha que não é possível. E eu na faculdade eu falei, não é possível, né? Porque se todas as pessoas que eu vejo como referência na engenharia viajam ao mundo, não viajam ao mundo, para mim não vai ser possível. Então o que eu enxerguei em questão de liberdade geográfica? É conseguir desenvolver o projeto independente de onde eu estivesse. Se eu estivesse na minha faculdade, se eu estivesse no café, se eu estivesse no meu apartamento, se eu estivesse na casa dos meus pais, na casa do meu irmão. Essa que foi o que eu vi. Porque eu falei, beleza, se eu conseguir desenvolver em qualquer lugar, fica mais fácil para mim. Então, eu enxerguei esses dois pontos. É óbvio que eu não tive a clareza absurda se o projeto ia dar certo para mim ou não, mas eu me permiti. Eu acho que esse que é um ponto fundamental que muitas pessoas se bloqueiam aí. Elas não se permitem viver algo que pode ser algo extraordinário, assim, sabe? E eu falei, eu sou muito racional, então eu vou me permitir vivenciar isso por 6 meses. Eu falei, se eu pegar e ver que eu cresci dentro do projeto em 6 meses, eu continuo. Caso contrário, conhecimento adquirido e vida que segue. E foi isso que eu fiz. Hoje eu estou aqui há 2 anos e meio, quase 3, então eu de fato comecei a desenvolver esse projeto quando nós tínhamos 2 dias de pandemia, né? Mas eu conheci o projeto no dia 9 de março de 2020, só que o Rodrigo ficou no Nossa. follow-up comigo, entendeu? Então eu comecei, turma, quando estava na pandemia já, quando tinham decretado lockdown, eu já tinha voltado de Curitiba para casa dos meus pais para passar a pandemia aqui, e eu tomei a decisão e comecei a desenvolver o projeto. E eu falo que é muito interessante, assim, na verdade, Flavinha, porque muitas pessoas perguntam muito como que foi o meu começo, sabe? Pô, Bruno, mas como que você fez? Como que você começou? E uma coisa que eu sempre passo para todo mundo é que logo no meu início eu tive uma dificuldade muito grande porque minha faculdade tinha acabado de ir para online. E eu não tinha noção do como que era uma experiência de uma aula online. Só que, ao mesmo tempo, meus professores, se tiver algum professor de faculdade federal aqui, perdões porque eu vou falar, mas eles, eles não estavam muito afim de dar aula para nós. Então, o que eles estavam fazendo era justamente soltando lista de exercício gigante, pedindo prazo de 1 semana de entrega e ficava por isso. Só que eles não conseguiam todo apoio para tanta gente. Não batia executivo. E por que que eu não bati executivo? Porque, na verdade, eu fui lá logo em seguida, cadastrei o meu irmão, e daí do meu irmão veio um cara que talvez alguns de vocês conheçam, chamado PH, que é um amigo de infância meu, Safira direto do meu time. E eu falei assim, tá, o PH conhece meu irmão. Eu falei, como eles são amigos, eu vou colocar o PH no time do meu irmão. Aí depois veio uma terceira pessoa que eu fui cadastrar, que era uma mulher aqui da minha cidade. Eu falei, então, essa mulher conhece o meu irmão e conhece o PH, então eu vou cadastrar embaixo deles também para ajudar eles. Eu queria só ajudar todo mundo, é isso que eu queria fazer. Fui lá e cadastrei ele. Na quarta pessoa, que foi minha ex-namorada, aí sim eu cadastrei na outra equipe e bati meu executivo, sabe? Então eu levei um tempo maior para ter executivo por causa desses desenhos que fui fazendo. Não recomendo para ninguém fazer isso, tá? Então, se vocês querem minha dica, não recomendo para vocês. Obviamente, o PH hoje, para quem conhece, está bem posicionado no time ali, na minha equipe maior. Só que se eu tivesse a minha equipe menor, seria mais gostoso ainda, mas eu já uso isso como desafio, né? Eu falo, cara, minha equipe menor vai ser tão grande, PH, que ela vai te passar que você nunca mais vai pegar essa equipe. Ele fica maluco, fica empolgado. Mas ali fui começando a desenvolver o projeto. E eu comecei muito com essa fome, sabe, Flavinha? Com zero técnica, não sabendo nada a respeito do projeto, só que muito inocente. Eu estava esses dias tendo uma reflexão e eu nunca esqueço, quando eu era muito novo, meus pais sempre falavam uma coisa para mim, que eles falavam assim, filho, você é muito inocente, você acredita muito nas pessoas. E, de fato, eu sou esse tipo de pessoa, cara, não sei, não é que eu não acredito em maldade, pelo amor de Deus, mas é que eu sempre fui um cara, desde quando eu era muito novo, sempre acreditei muito na bondade das pessoas. E eu entrei pro projeto com essa mesma inocência no bom sentido. E por que que isso foi muito bom? Porque o que o Rodrigo, o Caio, o Delano, toda essa galera, eu tô vendo que o Ulisses Carneiro tá conectado aqui também, tudo que esses grandes líderes passavam para nós, cara, eu só fazia, eu colocava em prática, eu não tinha dúvida, não tinha questionamento. Porque o Rodrigo falou uma coisa na minha primeira semana de negócio que foi o seguinte, para mim, ele falou, entenda uma coisa, ele falou, aqui dentro não existem erros novos, e sim pessoas novas cometendo erros antigos.
Falei, cara, incrível. Então, o que eles falavam para fazer, eu colocava em prática. Eles falavam, eu colocava em prática. Falavam, eu colocava em prática. E, turma, isso fez com que eu crescesse e levasse muito, podemos dizer, menos tempo, porque o que eles erraram, eu acabei não errando. Não que eu não errei aqui dentro do projeto, eu errei, mas eu ressignificava muito rápido, ressignificava muito rápido. E esse é um ponto muito importante, até que eu alcancei lá meu patamar de Jade, depois eu fui para o patamar de Pérola, estava crescendo dentro do projeto, e quando eu alcancei o patamar de Pérola, que eu já estava com um crescimento legal dentro do projeto, minha equipe estava movimentando, eu tomei uma decisão, que daí eu já estava na pandemia aqui na casa dos meus pais, as coisas não estavam voltando, as aulas online, eu já não estava mais naquele tesão de fato pela minha faculdade, e eu fui para Floripa para conhecer alguns amigos meus que eu tinha conhecido no projeto, o Bernardo, que é cunhado do Rodrigo, mais alguns outros Safiras, Taiwan, que é a Safira também do projeto, Mufato. E eu fiquei apaixonado por Floripa, cara. Falei, meu, essa cidade é muito boa, essa cidade é top. Eu falei, eu vou mudar para Floripa e vai ser isso aí. Aí eu voltei para casa dos meus pais e falei para eles, falei assim, olha, eu não vou mais continuar fazendo faculdade, eu não me identifico mais dentro da engenharia. Eu falei, mas ao mesmo tempo, se vocês quiserem que eu me forme para dar o diploma para vocês, eu me formo completamente. Falei, não ligo disso, mas eu não vou exercer essa área. Eu falei, e tem mais uma. Eles falaram o quê? Eu falei assim, eu tô mudando para Floripa. Ele falou assim, tá, mas quando? Eu falei, daqui a um mês. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Então, tipo assim, eu tinha tomado a decisão já de ir, e eu tenho, obviamente, uma gratidão imensa pelos meus pais por terem me apoiado em toda essa trajetória, né? Porque se não fosse eles, obviamente, eu não conseguiria ir para lá. E eu fui para Floripa, comecei a morar lá, comecei a desenvolver o projeto, cheguei em Floripa, eu estava no patamar de Pérola ainda, e eu comecei a trabalhar muito forte com o Taiwan, que é justamente um crossline meu hoje, mas foi um cara que eu me conectei bastante. Então, eu trocava muita informação com ele, e até mesmo antes de estar presencialmente lá em Floripa, eu trocava muitas ideias em questão até do online, cara. O Taiwan trabalha no exército, hoje em dia ele é militar lá. Então, quando ele tinha um tempinho, nós já se conectava de Zoom, trabalhava junto, deixava a música rolando, fazendo blitz, fazendo todas as coisas, trocando informações, trocando estratégias. E daí eu mudei para Floripa e o Taiwan, ele acabou alcançando, de fato, o patamar de Safira um mês antes de mim. E o problema disso é que o Taiwan, ele começou, quando eu mudei para Floripa, ele estava com a mesma quantidade de executivo que eu. E ele bateu o patamar de Safira no primeiro evento de retomada presencial do Rodrigo em Floripa, chamado Diamond Day. E aquilo me pegou, velho. Eu falei assim, como assim? O cara tô aqui em Floripa, ele no evento do meu pai, entre aspas, dentro do projeto, ele bate o título antes que mim, cara. Isso não pode, pelo amor de Deus. E aquilo ficou me fervendo dentro de mim. Eu falei, meu, eu só vou dar um prazo de um mês. Em um mês eu vou puxar esse título e não sei como que vai ser, mas eu vou puxar. Só que ao mesmo tempo, se atentem a uma coisa. Nós tínhamos esse evento do Rodrigo em Floripa e 45 dias depois nós tínhamos outro evento desse em Curitiba com o Rodrigo também. Só que eu dei o prazo de um mês, eu não dei o prazo de 45 dias. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu comecei a trabalhar de uma forma absurda assim, dentro do projeto. Então, eu comecei a tirar algumas distrações minhas, comecei a tirar algumas coisas que eu gostava de fazer. Para quem sabe, para quem me conhece mais, sabe que eu sou um cara apaixonado por treino, por academia. Só que eu entendi que naquele momento não daria para eu fazer isso. Eu estava sem carro na época em Floripa, então para eu me deslocar para a academia era um tempo gigante. Eu perdi ali 1, 2 horas em questão não de deslocamento, mas de deslocar, trânsito, alimentação, tomar um banho. Eu falei, cara, isso não pode no meu dia. Então fui tirando distrações, fui trabalhando igual um louco. Na época eu tinha o cabelo grande, né? E até que chegou bem no finalzinho ali do mês, que eu tinha dado como prazo. Eu nunca esqueço, eu estava no meu quarto, tinha acabado de sair de um fechamento que de uma pessoa que estava certa já para fechar, que daí já ia encaminhar para o meu executivo, e a pessoa não fechou, cara. E eu sentei na cama, comecei a puxar meu cabelo, nisso eu entro como fato no meu quarto. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, cara, tô estressado, a pessoa não fechou e tal. Ele falou assim, irmão, relaxa, se não bater agora o Safira, você bate até no dia 15 do Rodrigo. Cara, eu olhei com uma cara puta pro Mufato, eu falei, velho, sai do meu quarto, sai da minha frente agora, senão eu vou discutir contigo. Não tem mês que vem, dia 15. Eu vou bater agora, no final do mês, dia 30. Aí pegou, saiu assim, sem entender muito o que estava acontecendo, eu voltei pro meu computador, comecei a trabalhar, e até que de fato eu bati o título de Safira um dia antes do fechamento de mês, e Ah, que daí, maravilha. cara, pô, é incrível, né? Só que daí logo Começou o mês com quantos executivos, Breno? Só para a gente. eu tinha começado o mês, na época do meu Safira, eu tava com 8 executivos. Eu tava 4 com executivos num mês, que você determinou, eliminou Determinei. distrações e foi embora. É, ação irreversível, exatamente. Toma a decisão e vai. Sabe? Obviamente de forma estratégica, né? Mas eu fiz muito isso. E bem nesse mês que eu bati o Safira, olha que engraçado, a Junest tinha lançado uma promoção tipo essa que tá rolando agora, de Safira e tudo mais, só que na época era o Diamond Vision, acho que era de Safira. E logo que eles lançaram a promoção, foi justamente o mês que eu tomei a decisão de bater o título de Safira.
E tinha 2 meses de qualificação, né? E era bem no mês do meu aniversário, que foi em junho. Então, a promoção começava em junho e terminava em julho. E nós estávamos programando uma viagem aqui em casa, em família, porque junho é aniversário meu e do meu pai, e eu deixei muito claro para eles, falei, ó, vocês podem não contar comigo nessa viagem, que eu não vou entrar em 2 meses de imersão máxima, que eu preciso bater esse título. E o mais louco foi isso, né? Que eu bati o patamar de Safira, só que daí passou alguns dias, na metade do mês de julho, mais ou menos, eu recebo uma ligação da minha mãe, e ela falando que minha bisa tinha pego Covid, ela tava, minha bisa não, perdão, a tia-avó dela tinha pego Covid, tava super mal, tava no hospital, e daí eu fui conversando com meu pai, tava só aquele chororô em família, sabe? Tipo, desespero, minha tia tava na UTI, aí eu falei, cara, puta, não pode ser, velho, eu não quero ir pra lá, eu quero ficar aqui trabalhando, foco total, só que daí eu entrava no meio de uma reunião, pensava naquilo, até que eu peguei, liguei pro Rodrigo e falei, maninha, aconteceu isso, aquilo, o que que você me dá de sugestão? Fosse encarar com o seu coração. Ele falou, não vou tomar decisão por ti. Ele falou assim, mas faz o que o seu coração mandar. E daí eu desliguei da call e na hora eu comprei a passagem, assim, para ir no outro dia para Aruna, para vir aqui para casa dos meus pais, porque eu segui meu coração. E eu entrei no ônibus na sexta-feira à noite, sábado de manhã eu cheguei aqui na casa dos meus pais, só que eu cheguei bravo já. Eu falei, caralho, que merda que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim para esse lugar? Eu falei, se eu só seguindo meu coração, eu podia seguir na minha cabeça, vai que isso aqui me atrapalha. Só que eu entendi que eu vim por um propósito aqui. E eu cheguei no sábado, minha bisa faleceu no domingo. E eu vi que eu precisava ser essa pessoa forte, e ao mesmo tempo, por ela ter falecido no domingo, uma coisa aconteceu. Eu não deixei de fazer o que eu tinha feito. Eu tinha reuniões marcadas no domingo, eu coloquei para o Taiwan fazer essa reunião que eu tinha marcado no domingo, fiquei com a minha família o dia inteiro, consegui ser, podemos dizer, esse porto seguro para eles, porque eu estava mais centrado em questão emocionalmente. E chegou a noite, cara. Eu cheguei, era 10 e pouco, 11 horas aqui em casa, eu tomei um banho e eu podia fazer o quê? E dormir, porque de fato foi um dia cansativo para mim. Mas não, eu tomei um banho, vim para o escritório, sentei aqui, peguei minha lista, quando eu comecei a fazer conexão, comecei a fazer convite, comecei a fazer follow-up, comecei a fazer tudo o que eu tinha que ser feito, responder mensagem. Putz, Breno, mas era o melhor horário? É óbvio que não, turma. Você acha que fazer um convite domingo, 11h30 da noite, meia-noite é bom? Não, eu não faço isso hoje, mas é o que tinha que ser feito. E eu fiz isso. E daí aconteceu tudo isso, e o mais interessante foi que daí eu bati o Clube Safira, o Clube Safira não, perdão, isso que eu bati a Diamond Vision justamente no dia de aniversário dessa minha tia, que ela já tinha falecido, Nossa. obviamente, né? Então eu falo que eu dei de presente de aniversário para ela isso aí, e daí eu voltei para Floripa com uma vontade ainda maior de fazer acontecer, e tomei a decisão, falei para o Rodrigo que eu ia de fato alcançar o patamar de Safira 25 na Expo. E eu comecei a trabalhar de uma forma muito profissional, assim, sabe? Fiz mapeamento, até uma dica para vocês agora, nós estamos antes de um evento, estamos pré de um evento, e uma coisa que eu fiz muito no meu Safira 25 foi fazer todo o desenho do meu time. E eu comecei a ligar muito para a galera, ligar mesmo para todo mundo do meu time, vendendo a visão do evento. Para quem estava fazendo, eu vendia a visão de avanço, de viagens, de lançamento, tudo mais. Para quem não estava fazendo, eu vendia somente a visão de, pô, tá no networking legal, tá com a galera top, tá no Rio de Janeiro. Eu vendia muito essa visão. Fui para o evento decidido que eu ia bater Safira 25. Dentro do evento, eu saí do evento da Expo, que era no comecinho do mês, com 11 ciclos. Eu falei, cara, fechou, velho. Se eu fiz 11 ciclos no dia 4, meu Safira 25 vai vir mole. Eu falei, pô, tá fechado. Eu falei, vambora, vamos fazer isso acontecer. E foi indo até que chegou lá na metade do mês, lá pelo dia 20, mais ou menos, eu tava com 17 ciclos. Eu falei, meu, calma aí. Eu falei, se passou uns 10, 12 dias e eu subi somente 6 ciclos, eu falei, não vai ser do meu time que eu vou poder depender para puxar esse título, porque eu tinha desenhado plano de ação, desenhado turma para bater viagens, desenhado tudo um planejamento e ninguém estava fazendo nada. E foi ali que eu bati no peito e falei, ó, assim, ó, cheguei até 17, eu nunca tinha feito 17 ciclos. Eu falei, se não for por mim, esse negócio não vem. Eu falei, então quem vai ter que fazer esse título de Safira 25, completar ele agora com os ciclos restantes sou eu. Aí eu bati no peito, comecei a fazer lista de follow-up de pessoas que eu tinha apresentado lá no começo, comecei a retomar esses follow-ups, cadastrei três embaixador, não, era o fundador, logo depois desses dias, aí cadastrei mais 2 combos, que era como se fosse o Supreme na época, né, como se fosse o Builder hoje, e fechei mais um cadastro de um combo montado. Então, assim, por quê? Porque eu tomei a decisão, cara. Esse que foi o grande ponto, e fechei o meu Safira no dia 28 do mês. Então, faltando 2 dias, eu fechei meu Safira 25 no evento do Rodrigo lá em Floripa. Fechei dentro do evento ainda, o Rodrigo me reconheceu daí que eu fechei o título, porque eu estava já com 24 ciclos, 260 CVs. Então, faltava somente uma compra ali de 60 pontos na minha menor. Aí um cara lá um upline meu na hora falou assim, falta 60. Eu falei, falta. Falei assim, então passa o URL que eu vou fazer uma compra agora, que eu quero te ver como Safira 25 já. Aí eu bati o título dentro do evento, e você fica muito empolgado, obviamente, você fica muito entusiasmado. Daí eu saí fazendo viagem, visitando meu time, tal. Viagem do time, tá? Viagem a passeio, não. Ficava fazendo os dois, né? A passeio e visita o time também.
E daí teve nosso próximo evento, o Lead. E eu tomei a decisão que eu ia avançar para o título de Safira 50 no Lead. Só que eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Como que é esse evento de lead que você falou aí? O evento do Lead foi no começo de 2022, foi no começo desse ano aqui. É uma ação massiva para conseguir leads, isso? Não, Lead é o nome do evento. Tá, perdão. Rapaz. Então, eu fui pro evento do Lead tomando a decisão. Falei, cara, eu vou bater o Safira 50 lá e fui fazendo acontecer, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu confesso que eu não trabalhei o que eu tinha que trabalhar. E sabe aquela meta que você coloca? Perdões, eu falei que eu ia bater o Safira Elite nesse evento. E sabe quando você coloca uma meta e parece que vai chegando perto, você fala assim, não vai dar. Aí você vai abaixando a meta, vai abaixando. Eu coloquei a meta do Safira Elite. Chegando perto do evento, eu vi que não ia dar, abaixei para a Safira 50. Chegando no evento, eu vi que não ia dar a Safira 50, eu aceitei somente a requalificação do Safira 25. E ficou por isso. Eu fui no evento, o evento era mais no fechamento do mês, né? Se não me engano, acabava no dia 20, e eu tava lá com o meu time, eu tava com 30 pessoas da minha equipe, e eu falei, cara, muito top, pô, vou fechar a requalificação, tá legal. Só que isso aí, no dia 24, eu tinha marcado uma reunião, eu e o Rodrigo, lá no escritório do Caio, em São Paulo. E eu fui no escritório do Caio, e quando eu cheguei lá, eu nunca esqueço disso aí, cara. O Caio pegou, olhou para mim e falou assim, e aí, Brandão, e o Safira Elite? Aí eu falei, então, Caio, eu acho que a hora que ele sentiu minha voz, ele falou assim, tá, e o Safira 50? Falei, Caião, confesso que eu tô trabalhando para isso, cara, mas minha equipe... Aí a hora que eu falei minha equipe, ele falou assim, cala a boca, cala a boca. Ele falou assim, é só você fazer conta, porra. O Lista aqui sabe muito bem como que é o Caio, mas ele que trabalha com o Caião, né? Só fazer conta, pô, só você fazer conta. Quantos ciclos você tá agora? Eu falei, tô com tanto. Ele falou assim, tá, nós temos quantos dias? Eu falei, tanto. Pô, então você precisa subir somente mais um fundador por dia. Fácil, né? Subir só um fundador, mas na hora, na frente do Caio ali, você fala, velho, você é louco, tô na loucura aqui, vamos subir uns 2 fundadores por dia, vou bater esse título e vamos embora. Aí eu já saí do escritório do Caio, entusiasmado, já peguei ônibus, fui para Campinas fazer evento com o meu time, já fizemos um evento dentro da PUC lá, da USP, perdões, aí eu falei para meus amigos, falei, cara, vou chegar em Campinas, pô, vou cadastrar todo mundo nessa Open, já vou fazer uns 3 cadastros de fundador, já... Turma, foi desastre total a Open, a caseira que foi com a galera. Ninguém cadastrou, galera saindo no meio da reunião, galera falando, galera, nossa, converseiro maluco. Enfim, aí eu saí de Campinas, vim para Maringá e logo em seguida passavam uns 4, 5 dias que eu tinha encontrado o Caio, ele estava em Maringá novamente, eu encontrei o Caio. Aí eu estava no banheiro é igual a mulher, né, que vai pro banheiro junto, só que eu tinha ido pro banheiro, tava lá no mictório, assim, nisso chega o Caio do meu lado. Aí ele falou assim, e aí, Branão? Como que tá? Quantos ciclos? Eu falei, pô, Caião, tá com tantos. Ele falou assim, pô, tá bom. Agora, no lugar de um fundador por dia, até o final do mês, precisa cadastrar 4. Falei, cacete, velho. Caramba, como que eu vou fazer isso? Não sei o que lá. E daí, ficou meio por isso, assim, sabe? Eu acabei saindo entusiasmado, só que fechei o mês sem ser o Safira 25. Só que no fechamento, assim, nos últimos dias, eu tava numa pegada insana, cara. Eu tava com o fechamento até o topo da minha cabeça, não sabia nem onde eu colocava mais tempo na minha agenda, pra vocês terem uma ideia, tá? Fechamento do mês de março, eu tava fazendo fechamento 2h30 da manhã. Ou seja, já nem tava mais no mês de março, eu tava fazendo fechamento, porque é o único horário que dava. Já tava trabalhando pro próximo mês, sabe? E daí foi muito foda. Quando eu acabei meu último fechamento, eu peguei e vi que eu não tinha batido o título de Safira 25, eu comecei a chorar, cara. Falei, puta que merda, não aconteceu, o Safira 50 não veio, desgrama. Aí eu peguei e falei, meu, eu preciso ressignificar isso muito rápido. Ressignificar, eu falei que isso tem alguma mensagem. E daí eu consegui, de fato, trazer um insight de tudo isso. O que eu vi? Eu tava numa constância de avançar de título dentro de eventos. E eu tinha uma certeza que se eu avançasse para a Safira 50 dentro de evento, a próxima vez que eu avançasse seria somente no próximo evento. E eu não acho isso errado, não acho isso certo, vai de cada um, mas eu falo que quando você avança dentro de evento, que não, você vende um volume inflado somente de compra de combo. E quando você vende um volume inflado de compra de combo, consequentemente, no mês seguinte, o seu volume cai bastante. Não era aquilo que eu queria. Eu queria uma construção sólida. Então, eu peguei muito o que o Doc fez, né? Que foi, de fato, avançar de títulos ali de Safira, Safira Elite, fora de evento. Eu falei, eu preciso fazer isso acontecer. Então, eu tirei esse insight, ressignifiquei, fui para cima. E tô aí, trabalhando até hoje, daí chega a parte do Clube Safira, né? Que daí talvez eu acho que é até aqui que você pediu para mim falar, né? Exatamente, assim, a gente vê que é uma história de sempre muita ação, né? É muito movimento, muito trabalho, uma constância, ritmo, né? Você mantém desde o início um ritmo muito forte. Exato. E aí, obviamente, isso deve ter refletido nessa sua conquista do Clube Safira.
Foi exatamente isso? A peteca não caiu? Como é que está hoje o seu time e o que você fez para conquistar esse Clube Safira? Lógico, lógico. Não, Flavinha, é exatamente isso, cara, porque, na verdade, depois que eu fechei o mês sem ter fechado, de fato, o patamar de Safira 50, que eu tava somente como Safira 25, eu falei, meu, eu não posso perder mais as promoções, eu não posso perder mais nada, assim, eu preciso fazer o que precisa ser feito, sabe? E quando o Rodrigo me ligou, falando da ideia do Clube Safira e tudo mais, passando toda a visão para nós, eu falei, meu, que negócio incrível, velho, a gente dando a possibilidade de nós aumentar todos os meses nossos ganhos de fizer um trabalho de forma profissional, entendeu? E eu lembro que no Lead, no evento que nós estávamos, nós tivemos uma mentoria com o Fred Moraes, diretor do Esmeralda, dentro do projeto, meu upline também, e o Fred falou uma coisa que para mim foi muito nobre. Ele falou para a galera, mas eu internalizei, que ele falou assim, que na Monavia, a antiga empresa que eles trabalhavam, os avanços de títulos eram semanais. Então, eles tinham muito uma coisa que, por exemplo, abriu a primeira semana de qualificação, eles tinham que fechar, porque já tinha aberto a primeira semana. E eu trouxe aquilo muito para dentro de mim. Eu falei, cara, se abriu, tem que fechar. E vamos ser sinceros, o que é abrir um clube Safira para quem é Safira? É fazer o primeiro PGV, velho. É fazer o primeiro PGV, você já abriu. Se você é Safira e fez o primeiro PGV, já está aberto já. E eu comecei o mês internalizando aquilo. Eu falei, cara, se abriu, tem que fechar, esse negócio vai ser meu, eu vou alcançar esse patamar. E eu fiz isso acontecer, porque eu sempre trago muito isso aí para quem é mais próximo de mim, sabe? Até para a galera do meu time, eu sou um cara muito conectado com Deus, sabe? E eu tenho uma rotina de conexão com ele todos os dias pela manhã, que eu coloco ele como meu sócio e peço para ele colocar pessoas boas no meu caminho e tirar as pessoas más. Essa que é a grande verdade. E eu falo com ele todos os dias pela manhã, eu falo, cara, você é meu sócio, se eu não alcançar o Clube Safira, nossa corporação, nós precisamos impactar o máximo de pessoas, e por isso que eu peço que você coloca boas pessoas no meu caminho. E isso foi acontecendo, hoje eu sou eternamente grato de ter uma equipe de fato produtiva, uma equipe que está fazendo acontecer, galera que também está disposta a rodar. Cara, um time muito, muito alinhado, assim, sabe? E eu comecei, cara, fazer, trabalhar. Só que justamente nessa onda de trabalhar, todo mundo sabe as loucuras que foi acontecendo no meio do caminho, né? De pessoas indo para lado A, para lado B, falando isso, falando aquilo. Só que aconteceu uma coisa comigo. O Fabiano falou na nossa foi domingo, né, que ele passou. Cara, tanta live que eu não lembro mais. Eu acho que era no kickoff que ele passou, que é justamente aquela foto do Michael Phelps, de você não olhar para o lado. E foi isso que eu não fiz, sabe? Eu não olhei para o lado, cara. Eu não tava olhando se o cara X, Y, estava apresentando o plano, eu não tava olhando se tinha mais gente batendo no Clube Safira, eu não tava olhando se tinha pessoas saindo, porque eu falei, Breno, putz, tal pessoa saiu. Eu falei, beleza, saiu, mas quem não tem que sair é você, velho. Falei, foco no teu trabalho, quem não tem que sair do projeto é você. Eu tava muito focado, assim, muito blindado, a pessoa vinha falar coisa X, Y, eu já cortava por ali. Então, isso não me afetou, cara. Não me afetou e, consequentemente, não afetou o meu time, porque eu blindei o meu time nesse momento. Eu coloquei eles mais conectados comigo, eu comecei a dar mais visão, comecei a passar mais visão para eles, porque eu tava, perdões pela palavra, eu tava cagando para quem tava saindo, para quem tava fazendo coisa X, Y, Z. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma mola propulsora para mim. Eu falei, pô, se os caras estão falando que o negócio não dava certo, mas eu falei assim, eu preciso provar, velho. Eu preciso provar que dá certo. E eu vou provar com gosto para eles que dá certo isso aqui. E nada melhor de eu provar com gosto do que eu bater nesse Safira Club. E eu continuei fazendo, continuei trabalhando, só que, óbvio, tem aqueles momentos que você tá totalmente entusiasmado, fala, puta, velho, agora vai acontecer, tá tudo desenhado, você começa a desenhar o time, aí chega uma hora que parece que as pessoas não estão respondendo na mesma intensidade, você fala, puta, eu não sei mais se vai dar. Mas eu sou muito de ressignificar muito rápido. Se eu sinto que eu tô com uma energia meio ruim, meio para baixo, cara, eu não é que você vai ficar entusiasmado e energizado o dia inteiro. Mas a questão é que você não pode ficar um dia com energia baixa. Você tem que ser segundo, você tem que perceber que está com energia baixa, você tem que ressignificar. O que você faz hoje que eleva a tua energia? Ah, ir para uma academia, escutar uma boa música, sei lá, fazer um louvor, fazer alguma coisa do tipo, não sei, sair para jantar, não sei o que faz eu subir tua energia. Mas tem que ser uma coisa instantânea. Pô, sentiu que tá com energia baixa, faz alguma coisa para aumentar essa energia. Você não pode ficar com energia baixa, você tem que emanar energia para o seu time, você tem que emanar energia para a sua rede, cara. Esse que é um ponto que eu acho que é principal. E eu trouxe isso muito dentro de mim. A hora que eu achava que eu não ia dar, eu já ressignificava. Aí tal pessoa ia conectar com, putz, mas não vai dar. Como assim não vai dar? Vambora, vamos fazer, vamos desenhar plano de ação. E eu fui mapeando muito meu time, desenhando com quem podia avançar, quem não podia avançar. Fui fazendo meu desenho, até para vocês terem uma noção, ó. O desenho do meu Safira Club tá aqui, cara. Eu sou engenheiro, mas não tem planilha, não tem nada. E você pode ver que teve algumas pessoas que não concluíram aqui, ó, o desenho que eu tinha feito. Só que ao mesmo tempo, por mais que as pessoas não concluíram, essas três aqui, ó, fizeram algo que não estava no meu desenho. E por isso que eu fechei o Safira Club faltando o PGV. Mas por quê? Porque eu fiz o desenho e estava junto com o meu time.
mas mais do que estar junto com o seu time também, eu acho que é muito importante você fazer o teu trabalho pessoal. Porque, vamos ser sinceros, né? Entre líderes aqui, eu concordo com vocês que estão conectados aqui hoje, essa hora, como liderança de fato. Tem muitas pessoas, quando chegam a alguns patamares, começam a virar gerente de equipe. De, putz, eu tô com o meu time, eu tô precisando estar com eles, eu vou viajar, vou fazer isso e aquilo, vou estar ajudando eles a fazer isso. Irmã, a grande questão é que o melhor exemplo que você vai ser é sendo exemplo. Você não vai querer que o seu time cadastre 10 pessoas em um mês se você não cadastra nenhuma. Como que você fala para um novo, começou agora a bater executivo, você faz 5 meses que você não cadastra ninguém? Entendeu? Então, eu trouxe isso muito para mim. Eu falei assim, beleza, eu preciso ajudar o meu time, só que ao mesmo tempo eu preciso fazer a minha atividade pessoal, o meu trabalho pessoal. E então, assim, eu alcancei o Safira Club ali, e foi muito engraçado que eu não sabia, cara, quantas pessoas tinham alcançado o Safira Club. Eu sabia de uma pessoa que tinha alcançado já, que era Estevão Meneghetti. Só mentira. Que é um Safira 50 hoje da equipe do Rodrigo. Só sabia que ele tinha alcançado. E tudo bem, porque eu sou muito próximo, porque eu não estava procurando se pessoa X, Y, Z. Ah, se o fulano que é Safira 50, se a Safira Elite quer um título mais alto que o meu, bateu o Safira Club. Eu tô nem aí, o negócio é meu. O negócio não é do fulano X, Y, Z. É que o problema das pessoas é que eles querem se comparar muito com os outros. E quando eles se comparam muito com os outros, se o outro tá fazendo uma coisa que o calinho teu aperta, porque o Caio fala aí, você sabe onde seu calo aperta, porra? Se você vê que o outro tá fazendo uma coisa que é outra vez onde dói para você, você se acomoda. Fala assim, tá bom, mas o Safira Elite ali não bateu o Safira Club. Ah, mas tá tudo bem também, eu sou Safira 25, se o Safira Elite não bateu, por que que eu vou bater? Bom, e por que que você aceita isso? É o negócio dele, não é o teu. Você está colocando a chave da tua vida na mão de outras pessoas, e isso eu nunca quis trazer, sabe? Eu sempre quis ser esse exemplo, e para mim eu tive um fator motivador a mais também, né? Porque no evento que nós estávamos tendo com o Scott, no tour lá, eu vi todos os diretores, um ponto, todos os diretores lá e diamantes com a camiseta hashtag #SouJuness. E o Delano, que é diretor Rubi também, ele sabe que eu sou um cara, tipo assim, fanático ao modo extremo pela reserva. Porque quando eu fui querer montar minha marca de roupas, a marca que eu me inspirei foi na reserva e eu li o livro do Rony, ele é um puta do empreendedor. E eu mandei mensagem pro Rodrigo, pro Delano, falei assim, cara, pelo amor de Deus, consegue uma camiseta dessa pra mim, por favor, cara, não sei o que lá. Aí, quando eu tava no Rio de Janeiro, ele e o Caio pro Rio, que era uma passadinha lá, o Rodrigo falou assim, cara, eu te dou essa camiseta, mas se você fizer alguma coisa por merecer. E daí, quando eu tava para fechar o Safira Club, eu falei, irmãozão, me diga uma coisa, papite, se eu fechar o Safira Club, você me dá a camiseta hashtag #SouJuness? Falou assim, esses caras espertos tem que perguntar como que tá, né? Porque talvez já fechou esse negócio, tá depois de fechado. Falei, não fechou não, falta 1.500 PGV. Falei, então fechando é tua. Era uma coisa besta, velho, uma camiseta. Uma camiseta. Não tô falando de milhares de reais, tô falando de uma camiseta que me fez me motivar ainda mais. Puta, eu preciso ganhar isso aqui, velho. Eu preciso ganhar, porque se não for eu, outro vai ganhar. E se eu ver outro com essa camiseta, eu vou ficar muito puto que não foi eu que ganhei. Porque ele só tem uma, obviamente. Então, assim, teve um fator motivador, mas, cara, não dependo de motivação para vocês fazerem. Vai pelo compromisso, sabe? Vai na raça. Esse que é um ponto fundamental. As pessoas esperam muito estar motivada para fazer uma coisa e muitas vezes você está motivado. Muitas vezes você não vai acordar bem, mas você precisa ressignificar tudo isso. Então, Flavinha, foi assim que eu acabei chegando no Clube Safira aí, e agora deixar isso como constância também, né? É isso que eu ia falar agora. E aí, no momento em que você cria esse momento, que você criou um momento na sua equipe, você mostrou aí uma lista, sei lá, deve ter o quê? Umas 10, 12 pessoas aí que entraram em movimento, né, devem, seja por produto, porque trouxeram novos, você aumenta o time, e aí fica menos ruim você manter a constância, né? Você repetir isso todos os meses. Porque se você tem sangue novo, você tem gente nova, você está com fogo na base, fica muito mais fácil de você manter um trabalho, né? Você não tem aquela coisa do que você vai, aí para, aí cai, aí você tem que reconstruir. E esse recomeço é cansativo, né? Exato. De fato, a reconstrução é algo que muitas vezes dói para muitas pessoas, né? Puta, eu vou ter que reconstruir, puta, eu vou ter que fazer isso, puta, eu vou ter que fazer aquilo. Eu entendo que a construção é uma parte desafiadora, assim, sabe? Mas, por eu falo que o maior ponto é que você tem que trabalhar pelo que de fato vai fazer sentido para o teu time. Só que, ao mesmo tempo, eu estava na Open agora de Maringá recentemente, essa semana, e nós tivemos um treinamento com o Ricardo Rames. Cara, ele é um cara bizarro, que ele teve já muito conhecimento de outras empresas, veio para a Juness, ele estava passando justamente isso. O nosso problema é fazer o quê? Vamos supor que eu estou sentado nessa cadeira aqui agora, minha. Vamos pegar um exemplo prático aqui com vocês. Eu estou sentado nessa cadeira aqui agora e eu sou um volume de Safira Elite. E a Flavinha, ela é uma pessoa que ela é uma Safira e ela quer puxar o Safira Elite. Aí eu falo, Flavinha, vem aqui e levanta essa cadeira comigo sozinha. Ela vai conseguir levantar? Não.
Só que daí eu olho para ela e falo assim, Flavinha, agora escolhe mais 4 pessoas dessa sala aqui boas para levantar essa cadeira minha junto com você. Aí ela vai lá e escolhe o Ulisses, vai lá e escolhe a Dalila, escolhe o Tabajara, escolhe o Edu. Fechou, escolhe as pessoas. Você acha que ela vai conseguir levantar a cadeira? Vai. Só que esse que é o problema das pessoas. Eles querem subir um volume com uma equipe que ele já tem, cara. A equipe que você já tem te trouxe até onde você está agora. Não espere que o time que você tem agora vai te levar para um Rubi da vida. Não vai te levar. Eu preciso ser sincero contigo. O seu time de agora vai te levar até onde você está nesse momento. Você precisa de pessoas novas. Então, eu fiz muito isso, sabe? Eu faço muito isso, Flavinha, que é sempre, cara, estar em contato e trazendo novas pessoas para o time, cara. Porque, por exemplo, eu cadastrei o meu primo em Curitiba, no começo desse mês, eu estava fazendo uma Open em Maringá. Na Open de Maringá, eu conectei esse meu primo, fiz um convite indireto para ele numa Open lá do Marcos Clemente em Curitiba. Ele foi na Open do Marcos Clemente em Curitiba, cadastrou. Bateu o executivo em 13 dias. Ele falou para mim, falou assim, Branão, cara, eu tô muito afim de fazer esse negócio acontecer. Ele falou, será que eu posso viajar contigo em alguns momentos para eu aprender como que faz? Falei, cara, pode, mas viajar sem trabalhar, você não vai viajar comigo, não. Falei, se for para você passar por onde eu tô passando, você vai ter que ter convidados. Falei, não, fechou então. Eu estava em Maringá, ele veio para Maringá numa segunda-feira. Na segunda-feira ele cadastrou a primeira pessoa, na terça-feira ele cadastrou o segundo, bateu o patamar do executivo dele, fizemos um trabalho top aqui na região, a energia dele aumentou. Aí quando eu tinha fechado já o Safira Club, eu falei, cara, eu já fechei isso aqui, tô no fechamento de mês, eu subi com ele para Curitiba, subi para Curitiba, de Curitiba desci para Floripa pegar o evento do Rodrigo, ele conheceu o Rodrigo, ficou maluco pelo Rodrigão, né, adorou, o cara é muito foda, o cara é isso, o cara é aquilo, apaixonou de fato pelo Rodrigo. Aí depois, obviamente, de Floripa, já voltamos para Curitiba, fizemos um trabalho com a equipe dele lá e já estou de volta. E ele tá vindo para Maringá hoje novamente para fazer mais um trabalho com os prospectos que ele tem aqui. Turma, ele está rodando 600 quilômetros para falar com um prospecto. Não estou falando que ele está rodando 600 quilômetros para falar com uma equipe que ele já tem. Ele não tem essa equipe ainda. Ele está rodando para estar com os prospectos. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele olhou para o Rodrigo e falou assim, me fala o que eu tenho que fazer para crescer. O Rodrigo falou assim, constância e fazer o que você está fazendo agora, que é rodar. Porque o sangue no presencial muda completamente. Ele está rodando 600 quilômetros. Abra, então você está com expectativa alta nele? Não. Expectativa zero. E teve tantas pessoas que passaram pro meu time e fizeram, tipo uma guria da minha equipe, de Floripa, que eu cadastrei ela com a minha idade, energia top. A minha primeira Open que ela foi fazer em Curitiba, ela nunca tinha apresentado um plano, destruiu na Open, fazendo a parte de produtos melhor do que eu, cara, com 2 anos e meio de negócio. A mina bombou, foi pro lead, bateu a viagem no lead, com menos de um mês de negócio, a viagem de Cancún. Brené, aí, o que aconteceu com essa guria? Eu faço a mesma pergunta pra vocês. Se alguém souber o que aconteceu com ela, vocês me avisam também. Que ela não foi para Cancún, não me responde, não faz mais nada. Sumiu. E se eu tivesse colocado a chave do meu negócio, da minha vida nas mãos dela? Vocês entendem? Não pode, não pode. Então é por isso, Flavinha. Maravilhoso ter você aqui com a gente. Realmente, muitos insights, muitas coisas que a gente pega, a questão da constância, o ritmo. Você, hora nenhuma, falou aqui, né? E ficou frisando, né, a questão de ser muito novo, né? De ter uma... Porque as pessoas colocam o obstáculo que elas querem no nosso negócio, né? E às vezes a gente vê pessoas novas começando e dizendo, é difícil, porque eu sou nova, eu não tenho credibilidade, eu não, né, tenho isso. E você, hora nenhuma, você busca sempre solução. Então, isso é um super aprendizado. Foco na solução, foco na missão. A sua missão dada é missão cumprida, você vai lá e faz. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos todos aqui inspirados para começar um dia diferente, produtivo e atraindo pessoas boas para o nosso negócio. Obrigada de verdade pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? Capaz. Eu que agradeço mais uma vez. E, cara, eu acho que é isso, na verdade, né? Você tomar uma ação irreversível e fazer o que tem que ser feito. Porque trabalhar, todo mundo trabalha. Eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão conectadas aqui agora ou vão para o trabalho daqui a pouco ou vão mais tarde, sabe? E vocês vão para o trabalho de vocês. Porque tem que ir, vocês vão ter que bater ponto, tem que estar lá. O problema é que as pessoas decidem se vão fazer jornalista ou não pelo jeito que ela acordou. Nossa, acordei bem hoje. Ah, hoje eu faço. Nossa, amanhã acordei com dor no dedo, não vou fazer. Porra, você ia para o teu trabalho de qualquer jeito. Por que você não vai fazer jornais que é o seu negócio? Você comprou tanto a visão. Então eu falo que é isso, turma. Não aceita suas próprias desculpas, sabe? Faça o que tem que ser feito, coloca uma ação, coloca uma meta, desenhe de forma palpável e vão para cima, tá? Então contem comigo para tudo, estou super à disposição.
Meu Instagram lá é Breno H. Piva, também para quem precisar do meu WhatsApp, a Flavinha tem. Só pedir que ela encaminha lá, que eu estou aqui para ajudar e contribuir com todo mundo. Obrigada, Beleza? Breno. Gente, vamos tirar uma foto? Breno, você pode tirar daí e depois a gente combina do link para eu pegar a gravação com você. Posso. Deixa eu só puxar aí. Vamos lá, turma. Pode ir? Mais alguém para ligar a câmera aí? Ó, agora tá ligando aqui. Aí, vamos lá. 1, 2, 3 e... Show. Valeu, turma. Até mais. Obrigada, Breno. Pra nós aí. Beijo. Bom dia, galera. Tchau, tchau.